Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a subtração. Nós já aprendemos que a subtração serve para tirar, comparar. Nós também utilizamos para completar, então a subtração pode ser utilizada de diversas formas. Nós já aprendemos diversas delas e nós vamos aprender mais um pouquinho hoje e exercitar mais um pouquinho a subtração, tá bom? Então aqui na página 25 do seu livro de matemática, nós temos uma situação. Vamos ver que situação é essa. No jogo Junte Tudo Que Puder, realizamos adições. No entanto, se quisermos verificar quantos pontos um jogador fez a mais do que o outro, devemos realizar uma subtração. Isso é quando nós utilizamos a subtração para comparar. Então, agora nós vamos fazer uma comparação entre os pontos da Lara e os pontos do Diego em uma partida. Olha quantos pontos a Lara fez, 435. E o Diego fez 213 pontos. Nós já sabemos qual deles ganhou. Quem ganhou essa partida? Quem ganhou a partida foi a Lara, que tem mais pontos, né? Os pontos dela são maiores. Mas quantos pontos será que ela fez a mais do que o Diego nessa partida? Aí fica mais complicado, não fica? Então, nós vamos ver como sabemos quantos pontos a mais ela fez. Nós vamos utilizar a ideia de comparação. Então, observe lá. Então, aqui nós temos os pontos da Lara, certo? Foi pego aqui do potinho dela e foi colocado aqui os pontos que a Lara fez. Agora, nós vamos fazer uma comparação com os pontos do Diego, para saber quantos pontos ela fez a mais. Então, para fazer isso, observe que foi riscado as quantidades que representam quantos pontos o Diego fez. Então, aqui está toda a quantidade da Lara, certo? E foi riscado do Diego, por exemplo. O Diego teve 2 centenas, então foi riscado aqui. Uma dezena, risca uma dezena. 3 unidades, foi riscado 3 unidades. E depois foi visto quanto sobrou. Então, sobrou 2 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Então, a Lara fez 222 pontos a mais que o Diego. Nós também poderíamos representar isso fazendo esta conta aqui. Então, aqui nós temos a mesma operação que foi feita nos palitinhos, só que é a operação montada, certo? Então, nós tínhamos de unidade, tínhamos 5, tiramos 3 unidades, que eram os pontos que ele tinha feito, sobrou 2. Nas dezenas, tinha 3 dezenas, foi retirada uma, sobrou 2. Na centena, tinha 4, foi retirada 2, sobrou 2. Então, foi assim que ficou a conta. Agora, imagine que em uma partida de videogame, Tobias tenha feito 345 pontos. E a irmã dele fez 328 pontos. Tobias queria saber quantos pontos havia feito a mais que a irmã. Por isso, resolveu comparar. Então, olha aqui a ideia de comparação. Os palitos que cada um ganhou. Ele percebeu que não podia tirar 8 unidades de 5 unidades. Lembra quando a gente chega lá na conta e a unidade de cima é menor que a unidade de baixo na operação de subtração? Fica complicado para a gente resolver a conta. Então, o que ele resolveu fazer? Ele pegou o ábaco dele, que eram os palitinhos, para resolver a situação de forma muito fácil. Acompanhe. Então, aqui está o Tobias. Como vou fazer para tirar 8 unidades de 5? Se nós estivéssemos com a nossa conta montada, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos emprestar. Quando nós fazemos um empréstimo na subtração, nós estamos fazendo isso aqui que o Tobias fez. Vamos ver. Já sei, vou trocar um palito amarelo por 10 azuis. Agora posso retirar os pontos da minha irmã. Então, ele trocou uma dezena por 10 unidades para poder fazer essa troca. É isso que nós fazemos quando nós emprestamos na continha, tá? Então, ele pegou uma dezena,
trocou pelas 10 unidades e agora ele conseguia tirar as unidades da irmã dele. Pronto, fiz 17 pontos a mais do que ela. Olha como ficaria representado no cálculo. Então, aqui nós temos o cálculo. Olha como ficaria. Aqui estaria o 5 para tirar o 8. Aí não daria certo. O que a gente faz? A gente empresta, quando a gente risca aqui, tira uma dezena e passa para a unidade. Por isso, esse 5 viraria 15. É isso que nós fazemos na subtração. Quando a professora fala empresta do número do lado, você está tirando da dezena e passando para a unidade. E a mesma coisa quando você está na centena, você está passando os palitinhos para a dezena. Por isso, nós ficamos aqui com 15 unidades para tirar o 8. E assim nós conseguimos realizar a conta. Trocamos uma dezena por 10 unidades. Assim, subtraímos 8 unidades de 15 unidades e 2 dezenas das 3 dezenas que sobraram, além de 3 centenas das 3 centenas. Então, assim nós conseguimos realizar a conta. Então, quando a professora fala para vocês, empresta do número do lado, quer dizer que você está transformando a dezena em unidades e assim nós conseguimos realizar a operação. Agora que você já entendeu tudo isso sobre a subtração, vamos exercitar o nosso cérebro. Então, quando realizamos uma adição ou uma subtração, é importante conhecermos como aquele número foi formado. Foi isso que nós fizemos anteriormente. Nós fizemos a decomposição dos números naturais em centenas, dezenas e unidades. Podemos partir de uma forma decomposta de um número, resolvendo adições mentalmente, para descobrir qual é o número formado. Aí no seu livro você vai fazer exercícios mentais, tá? Então, calculando mentalmente, verifique e registre que número é formado pelas quantidades. Então, você vai fazer na sua cabecinha, não precisa usar papel porque é um cálculo mental. Você vai registrar as suas respostas aqui e depois você pode fazer o cálculo para conferir se a sua conta deu certo, tá? Então, por exemplo, 200, que é centena, mais 40, que é dezena, mais 3 unidades. Quanto isso vai dar mentalmente? 243. Você vai registrar aqui. Então, faça o cálculo mental desses exercícios da página 27. E na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima aula.